Olá a todos, depois do êxito do episódio 0 com a Luísa, hoje temos aqui um convidado especial, o meu amigo Frederico Silva. Obrigado, amigo. Obrigado, Tens vindo? André, obrigado. Estamos muito felizes por ter o Fred aqui, só fazia sentido ser ele no episódio número 1, por isso vamos começar aqui a ter uma conversa e pronto, é isso. Fred, como te André, sentes? antes de começarmos a falar, é inevitável dar-vos os parabéns. Parabéns pela equipa que vocês estão a liderar, pelo projeto que estão a criar, e para quem já não vinha aqui há alguns anos, há algum tempo, vocês estão efetivamente parabéns. Obrigado. Eu sei que é profundo e toda a vossa dedicação está aqui colocada, mas acho que a recompensa também é visível. Por isso, acho que é genuíno porque sinto verdadeiramente que sai cá de dentro e isso nota-se. Parabéns. Obrigado. O Fred é o convidado, mas pronto, deixou-me assim sem jeito logo no início, mas vamos começar então. Vamos. Amigo, então, fazia sentido tu seres o primeiro e o episódio número 1, não só pela relação pessoal que temos, mas essencialmente por seres uma inspiração e o teu caminho profissional começou um bocadinho primeiro que o nosso e no fundo nós sentimos sempre que fomos recolhendo e bebendo da tua inspiração. Por isso hoje fazia sentido tu transmitires aqui um bocadinho de quem tu és, o teu percurso e para quem não conhece, sentir aquilo que nós também sentimos. Ok, muito obrigado. Obrigado Então, pelas palavras. A primeira pergunta que eu tenho para ti é uma pergunta um bocado abrangente, mas que é sempre fundamental. É quem é, neste caso, o Fred? Ok, olha, o Fred alterou aqui uma dinâmica nas últimas 3 semanas, porque o Fred é o pai do Lourenço. Isto, parecendo que não, altera. Há um antes e depois desse momento. Para além disso, é alguém que gosta de pessoas, é alguém que gosta que as pessoas tirem o melhor delas. Isto aqui, desde sempre que me caracteriza, e eu sinto isso. É o marido da Patrícia, é alguém que valoriza muito a família e que tem como pilares a família e a melhoria contínua. E isto aqui é algo que está desde da base, desde que eu me comecei a interrogar quem é que eu era. E depois gosto disto, de me conectar com pessoas que realmente que fazem acontecer e que não estão com desculpas, apresentam soluções para as adversidades. E vocês, enquanto casal, e tu enquanto pessoa, depois de nós nos conhecermos, já conheço a Luísa há mais tempo, mas depois de nós nos conhecermos, eu senti que são duas pessoas que convém nós termos próximos, porque também são uma inspiração. E eu partilhei-te que há 3 semanas que fui pai, e lembro-me de muitas partilhas que tu tiveste comigo relativamente a esse episódio, porque agora estou a viver na prática tudo isso e tinhas razão. E é muito isto, acho que... Agora, depois do ponto de vista profissional, pronto, lidero um projeto na área também da saúde, do fitness. Gosto muito de desafios, sinto-me impulsionado em querer fazer parte da solução e não do problema, então, pronto, é isso. Aquilo que eu depreendo das tuas primeiras palavras, e desde já obrigado pela tua honestidade, é que tu te sentes protagonista na tua vida. Achas que esse ponto é fundamental para quem nos está a ouvir também, sentir-se protagonista nas suas próprias vidas? Fala-me um bocadinho disso. Boa, sem dúvida. E mais do que olhar para a questão de sermos protagonistas, é identificarmos quem nós somos, o que é que nós podemos acrescentar primeiro a nós, ou seja, porque nós somos seres em permanente construção, e depois, no meio que nos rodeia, o que é que nós podemos, ou seja, se podemos deixar o mundo melhor do que aquilo que recebemos, tanto melhor. Então, é muito isto, e isso é ser protagonista, é olharmos para nós como seres em constante mudança e fazer com que as pessoas que estão à nossa volta também bebam disso e nós também consigamos beber do crescimento dessas pessoas. Eu tinha-te dito no início da conversa que eu teria aqui um guião para ti, mas obviamente que o guião é sempre aberto. Diz-me uma coisa, as desculpas irritam-te?
Qual é a tua Não. relação com as desculpas? Não. Não me irritam. Irritam-me se forem sucessivamente as mesmas desculpas. Ou seja, é normal nós desculparmos, ou seja, arranjarmos desculpas perante alguma situação. Pá, é normal, acho que é um denominador comum do ser humano. Agora, as mesmas desculpas, depois de nós identificarmos o problema e continuarmos com a mesma ação para o mesmo problema, aí sim. Ou seja, a desculpa é o quê? É uma forma de nós falarmos connosco de leviana, ou seja, de manter a nossa ação, arranjar um facilitador para nós mesmos. Ou seja, eu vou arranjar uma desculpa, vou arranjar um termo, algo para justificar a minha incapacidade ou a minha dificuldade em fazer algo. E está tudo bem. Mas isso eu consigo entender num primeiro momento. Sucessivamente isso já me dá outro indicador. Dá-me o indicador de tu não quereres aprender com isso e de não quereres evoluir sobre esse momento. O Lourenço é uma desculpa para ti ou é uma motivação? Completa motivação. Completa motivação. Mas dificulta-te a vida, às vezes, o caminho. Sem dúvida. Nessas 3 semanas... Dificulta, certo que haver, na dinâmica agora, principalmente na questão do sono, os índices de energia para o dia não são os mesmos. E está tudo bem. Consigo enquadrar isto num denominador comum, que é uma história de vida, e eu entendo que nesta fase vou reduzir em algumas vertentes para poder manter os índices de performance noutras. Porquê? Porque tenho um episódio que é pontual, que não dura ao longo da jornada toda, mas esse episódio não é uma desculpa, mas sim uma motivação para eu poder depois enfrentar as outras coisas com outro... Então acreditas que está sempre na forma como nós olhamos para as coisas? Completamente. Ou seja, o que pode ser uma desculpa também pode ser uma motivação e vice-versa. E vice-versa. E não há problema nenhum, faz parte do comportamento humano, haver uma resposta que seja uma desculpa. Ou seja, de saltar de uma para a outra e... Agora, para a mesma situação, tu arranjas a mesma desculpa, tu não aprendeste com ela. A desculpa funciona para ti mesmo. Tu, se estiveres a falar contigo ao espelho, é uma redução da dor que pode ser causada para ti. Então tu vais desculpar, que é para quê? Para justificares perante tu próprio alguma coisa que não correu conforme o esperado. E baixa-te. E tu sentes-te aliviado porque arranjaste algo que justificou aquilo. E está tudo bem. Eu acho que faz parte. Toda a gente arranja uma desculpa em algum contexto da vida, seja ele qual for. Qual é que é aqui o ponto? É, se tu quiseres alguma mudança, se tu continuas a dar as mesmas desculpas perante o mesmo episódio, tu não estás a querer essa mesma mudança. Tu continuas a justificar aquilo, para quê? Para te sentires confortável, para te sentires mais em paz do que... E isso é normal no ser humano, porque muita gente não percebe, não tem esse autoconhecimento para perceber também como é que funciona o nosso sistema, e às vezes as pessoas não percebem que a primeiro impacto de te dar uma desculpa ou de uma defesa, se por assim dizer... É preservação de energia, exatamente. É preservação do conforto, é preservação... O que tu estás a querer dizer é que continuar nesse padrão faz com que não seja uma preservação de energia, mas sim continuar num padrão que será mais confortável para o ser humano e que muitas das vezes o conforto não ajuda ou não potencia aquilo que é a produtividade ou algum objetivo que a pessoa tenha. Eu estou super entusiasmado porque já tive centenas de conversas com o Fred, mas esta é a primeira conversa que eu tenho com ele mais a sério depois de que ele foi pai. É verdade. E diz-me, pegando aqui não nas desculpas, mas quais é que são a teu dia-a-dia, algumas limitações que ter um bebê em casa, não é? Que possam ser as maiores limitações que tu sentes nestas primeiras 3 semanas de vida dele, algumas limitações que possas falar que te impede de ser essa pessoa com essa energia que tu tens. Perfeito. Vamos usar isto com uma métrica de relação que é tempo. Tempo. Todos os dias, todas as pessoas têm 24 horas. E tu alocas um determinado
conjunto, uma janela de tempo para o descanso, uma janela de tempo para o trabalho, uma janela de tempo para relações interpessoais, uma janela de tempo para autocuidado, uma janela de tempo para socializar. Ok. O que é que acontece com este episódio? A forma como tu, e eu estou a sentir isto na pele, nestas 3 semanas, é aquilo que eu mais sinto, que é aquilo que antigamente para mim era um descanso de X tempo, agora é um descanso com muito menos tempo, que tem um impacto grande depois na outra janela de ações ao longo do dia. Ok, como é que tu consegues justificar ou como é que tu consegues arranjar aqui uma forma de entender, ok, isto está-te a afetar, mas como é que tu minimizas esse ponto? Olhando para a janela temporal mais distante e dizendo assim, calma, isto é uma determinada fase, faz o melhor que tens com as condições que tu tens ao dia de hoje, ao momento, e tenta-te adaptar à dinâmica. E é isto que eu tenho feito, mas de uma forma muito leve. E sinto mesmo isso. Ou seja, e depois é isto, também é outro ponto que acho que é importante. Isto é transversal, mais uma vez, ao comportamento humano. Ok, nós somos seres de hábitos. Estamos perante um ser que está a dar os primeiros passos no mundo, do ponto de vista sensorial, do ponto de vista da adaptação. Eu sei que tudo é novo para ele. E sei que é uma questão de hábito. Então vamos ouvi-lo, vamos entender, vamos perceber o que é que está. Se para nós o sono é fundamental, ou seja, é fundamental naquilo que eu disse anteriormente, para ele também o é. Como é que eu vou conseguir olhar para as variáveis que condicionam o sono dele, que por sua vez também condicionam o nosso sono, e fazer pequenas adaptações ao longo do caminho para eu poder ter um melhor resultado? Isto pode ser levado para qualquer coisa na vida. Ou seja, o que é que estamos a fazer? Estamos a entender quais são as condicionantes que afetam o sono, que é um ponto decisivo depois na forma como tu estás nas outras horas do dia, e estamos a fazer pequenas adaptações dia após dia, ou seja, isto é basicamente age, analisas os resultados, crias adaptação, voltas a implementar, analisas os resultados, voltas a implementar. Fazemos isto diariamente. Mas numa questão de foco, ou seja, se tu estás-me a dizer que, obviamente, este ser tão maravilhoso precisa dessa constante análise e adaptação, isso retira-te o foco das outras coisas? Retira-me tempo que eu antigamente dedicava a outras coisas que agora já não estou a dedicar. Mas, por outro lado, vamos olhar também para o lado positivo, que é, vai-me tornar uma pessoa mais eficiente e mais eficaz. Ou seja, o que é que eu espero que aconteça com isto? E eu, nas minhas outras ações, eu vou tentar chegar ao mesmo resultado mais rapidamente, ou de uma forma mais rápida de processual. Enquanto eu demorava X tempo porque tinha tempo, agora vou ter que chegar ao mesmo resultado porque já não tenho esse tempo. É algo que tu penses muito? Ou seja, tu fazes essa análise e quase como se fosse um projeto, ou deixas-te ir no inconsciente, deixas-te levar? Eu estou-me completamente a deixar ir, mas tenho analisado, chego ao final, faço mesmo isso, que é, ok, agora hoje, dar assim um exemplo claro. Aconteceu de um determinado episódio, foi necessário determinada ação, ok, e isso ocupou-me X tempo. 5 horas do dia, que antigamente eram alocadas numa outra coisa. Eu dou-te assim um exemplo. Eu gosto de fazer exercício. Eu atualmente não tenho feito exercício como gostaria, com o tempo que gostaria, com a intensidade que gostaria. E está tudo bem. Percebes que são fases? São fases. É a forma que eu consigo internamente, aqui no chip, adaptar para poder estar em paz, poder estar a entregar valor à pessoa que realmente necessita. E quem é que necessita? As duas. É a mãe e o filho. E estás a perceber? Que contraparte de inteligência emocional é que é preciso ter para pensar como tu estás a pensar? Ou seja, normalmente as pessoas que passam por esse processo, por este trajeto, e eu nomeadamente passei isto 3 vezes, e sinto que não estava tão preparado como tu estás ao momento, também era mais novo. Achas que influencia muito a inteligência emocional das pessoas no momento para conseguir fazer essa tal gestão? Boa pergunta. Há aqui um detalhe, e
e eu já refleti sobre ele, que é, felizmente ou infelizmente, depende também da perspectiva, eu fui pai, ou sou pai, tarde, ou seja, a maior parte dos meus amigos já teve filhos. E quão rico foi essa experiência para eu poder também ter muito mais informação do que aquela que eu poderia ter lá atrás, se tivesse dado esse passo, ao dia de hoje. Muita foi dada por mim, não é? Muita foi dada por ti. E quanto... Eu estava-te a dizer, ali logo no início, que me lembro muitas vezes de muitas coisas, porque eu estou a viver na pele e também estou a entender a importância, ou seja, aqui, olha, vou-te partilhar, a valorização que eu dei à mãe, à mulher, ao ser humano, mulher, pá, uma coisa que pá, à minha mãe, à Patrícia, à Luísa, ainda há pouco acabei de lhe dizer. Porquê? Pá, porque o processo hormonal É único, não é delas? é uma coisa inacreditável. É um conjunto de mudanças repentinas, bruscas, do ponto de vista hormonal, pá, naquele corpo, num curto espaço de tempo. Onde é que nós nos temos que posicionar? Isto aqui não é, não sou, atenção, não sou, estou a dar a minha opinião de um leigo que está há 3 semanas aqui neste processo. Mas já me estava a consciencializar para isso. Onde é que tem que estar o meu foco? Tem que estar em servir a mãe, porque é fundamental a mãe sentir todo o apoio de mim para a mãe, e depois ajudar em toda a parte, em todo o processo com o bebê. Mas na mãe isso é fundamental. E eu estou mesmo a sentir isso. Atenção. Disseste-me, agora para fugir aqui um bocadinho ao tema, apesar de que o Lourenço merecia só um podcast só para ele, mas fugindo aqui um bocadinho ao tema e percebendo aquilo que tu me disseste, a parte do exercício físico, fala-me um bocadinho do teu percurso no exercício físico, também o quão foi e é importante para ti, e o que te trouxe hoje a ser empreendedor e empresário na área, não só noutras áreas também. Fala-me um bocadinho o que é que significa o exercício físico para ti. Vamos um bocadinho mais lá atrás, que é, desde sempre o exercício fez parte da minha vida. Estive no voleibol, joguei voleibol profissional, estive no hóquei patins, estive no ténis, fiz um conjunto de atividades na natação, ou seja, desde sempre que ocupei uma parte da janela temporal através do movimento, do exercício. Parecendo que não, isso causa ou cria um conjunto de adaptações que são fundamentais na vida adulta. Desde logo a resiliência, a disciplina, a capacidade de superação, a capacidade de estarmos envolvidos num grupo, de partilharmos, de ganharmos, de perdermos. Isto tem um impacto gigantesco em quem tu és. Isto antes. Depois, como é normal não, fruto deste gosto pela atividade, pelo desporto. A tua formação é... A minha formação é, estudei na Faculdade de Desporto, ok? Fiz todo o processo. Ao dia de hoje eu já não uso, já não tenho, a minha atividade profissional não tem nada a ver com aquilo que eu me formei. Não tem, mas deixou lá raízes. E onde é que isto é importante? É importante na forma como eu olho, ou para a importância que eu dou ao exercício. Porquê? Porque o exercício, mais do que, e isto é claramente, mais do que uma componente estética, que é uma causa de assiduidade, de disciplina, de compromisso, é claramente um indutor de valores e eu, ao dia de hoje, olho para o exercício como disciplina, como um momento de autocuidado, onde eu sei que é um autêntico investimento, onde eu sei que estou a sacrificar algum tempo presente por ganhos lá à frente, no futuro, e isto, para mim, é a muleta ou a alavanca que eu quero que continue ao longo da minha vida, porque tem um benefício gigante. E é algo que eu acho que, e agora usando aqui assim, falando aqui também, eu acho que a maior parte das pessoas ainda não entendeu o benefício que o exercício lhes pode dar na vida, do ponto de vista de saúde, que isso aí acho que é inegável, é mais que... Eu acho que não existe ninguém em Portugal que não saiba que o exercício é um promotor de saúde. Sem dúvida. Agora, onde é que eu acho que está a falhar? Está a falhar do ponto de vista comportamental. Ou seja, se tu fores disciplinado, e isto é importante nós passarmos esta ideia, que é, a malta quer muitas das vezes mudar o mundo, quer mudar outros, quer influenciar outros.
e não consegue, nas pequeninas coisas da vida, se auto-adaptar ou auto-mudar ou fazer alguma coisa para elas. E dou assim um exemplo. Comprometam-se ao longo de um mês a ser, e isto aqui não é nada de outro mundo, mas dar aqui este exemplo. Aliás, para vocês que vão ouvir, acho que pode ser importante. Comprometam-se ao longo de 30 dias a deitarem-se sempre à mesma hora e acordarem sempre à mesma hora. Mas eu não consigo. Faz o melhor que consegues com as condições que tens, mas compromete-te a isso. A comer sem açúcares refinados. Já vamos tirar aqui, 30 dias a fazer exercício 3 vezes por semana, mais uma outra atividade que tenhas prazer. Consegues fazer isso ao longo de 30 dias de forma disciplinada? Tu estás a dar passos largos para poderes mudar algum código interno, para depois teres capacidade para poderes ajudar ou influenciar ou tirar o melhor proveito para os outros. E o exercício está envolvido nisto. E eu acho que a malta não entende que o facto de dedicarem tempo a eles, estão a criar condições para depois poderem estar muito mais confortáveis do ponto de vista energético, do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, de autoconfiança para com os outros. Mas porque é que tu achas que recentemente saiu um estudo, não é? À volta de 7% de pessoas que fazem exercício de forma regular em Portugal, mais coisa menos coisa, baixou na altura do Covid, voltou a subir depois, mas em grosso modo estamos aqui numa percentagem baixíssima. Tu achas que tem a ver só com a questão comportamental? Achas que tem a ver com a questão cultural? Fala-me um bocadinho sobre isso. Com a parte social, tudo tem a ver. Acho que tudo tem a ver. Aqui a questão da inatividade física também tem a ver com a forma como está, digamos, direcionada à vida das pessoas. Vamos aqui colocar aqui um cenário. Dona Maria, trabalha para ir para o trabalho, tem que dedicar 1h30 no trânsito, depois mais 1h30 a vir, são 3 horas. Tudo isso ainda tem mais a gestão familiar e o tempo não estica. Mas, quando nós falamos, e isto aqui, já conheci várias Donas Marias, estou a dar um exemplo, pergunto, e no dia de folga, ou nos dias de folga, ou no fim de semana, o que é que tu podes fazer por ti? Eu tenho preguiça. Ou seja, eu consigo entender que a construção de um hábito é algo... Mas tu consegues acreditar que as pessoas conseguem fazer ou criar um hábito uma vez por semana, por exemplo, nessas condições? Não. Mas consigo acreditar que elas podem fazer mais do que aquilo que estão a fazer. A construção de um hábito, claramente que é mais difícil, mas se eu me comprometer todos os sábados a fazer mais do que aquilo que eu estou a fazer, eu já estou a fazer mais do que os últimos sábados que eu fiz. E o processo, o framework de pensamento deve ser esse. Se tu tiveres esse tipo de ação perante a maior parte das situações que acontecem na tua vida, tu estás melhor ou estás a construir algo cá dentro com mais valor pessoal do que aquilo que está a acontecer nos últimos tempos. Qual é que é o erro? André, o erro é as pessoas queixarem-se, mais uma vez, darem a desculpa e depois não conseguirem fazer o mínimo para poder haver uma determinada adaptação. E quando digo o mínimo, é isto. Uma vez. É melhor do que não fazer nenhuma. Dou sempre este exemplo. Uma vez por semana são 52 vezes num ano. Quantas vezes é que tu fizeste no último ano? Se foi 0, tu já estás a fazer 52 vezes mais do que a que fizeste antes. Faço-me entender? E agora se tu tens a melhor adaptação ou se conseguiste criar o hábito. Não. Lógico. Tu não achas... uma vez uma pessoa que me disse uma coisa que eu te vou dizer e tu vais-te começar a rir porque foste tu que me a disseste. Que há 2 tipos de pessoas, não é? As que assumem a responsabilidade e as que terceirizam ou colocam a responsabilidade em terceiros. Não achas que também tem alguma coisa a ver com a responsabilidade? Que o ser humano, a maior parte das pessoas tem dificuldade em assumir a responsabilidade de algo, da sua própria vida, até do seu próprio emprego.
então as pessoas, como têm muita dificuldade em assumir a responsabilidade, as pessoas são muito... estão sempre à espera que seja alguém que pegue nelas e que lhes diga, olha, tens que fazer assim, ou tens que fazer desta forma. Isso vê-se a vários níveis. Componente Aliás, social, política. Exatamente. Não achas que também tem a ver com isso? Ou seja, é uma questão também muito profunda do ser humano, ou seja, eu sei que posso fazer isso. E do meio envolvente. E do meio envolvente também, era essa a pergunta que eu tinha para fazer. Não achas que... Porque fazer exercício a gente sabe que é fundamental. Fazer exercício qualquer pessoa pode fazer, uns agachamentos, caminhar. Hoje em dia, informação e também desinformação, mas está aí para toda a gente consultar. Tu não achas que também tem muito a ver com isso? As próprias desculpas que as pessoas dão é o facto da pessoa repelir aquilo que é a responsabilidade. E de se sentir mais confortável com aquilo que está a dizer. Eu arranjando a desculpa, eu já me sinto mais tranquilo, porque eu não tive tempo. E como eu não tenho tempo, eu não estou a pensar, ok, e com o tempo que eu tive, o que é que eu poderia ter feito? Que não fiz. Isto aqui é importante e podemos usar isto como um indicador de liderança, de autoliderança numa primeira fase e depois passar isso para fatores... Sim, vamos falar disso mais à frente. É um ponto que eu quero muito falar contigo sobre a parte da liderança. Neste momento estamos na parte da autoliderança. E a autoliderança, que é fundamental, e a parte da responsabilidade, as pessoas não assumindo a sua própria responsabilidade têm muita dificuldade depois também em ajudar outras pessoas a crescer. Mas ainda não fugindo aqui ao tema, Frederico, ou seja, tu achas que é decisivo, ou que foi decisivo lá atrás, o percurso que tu tens tido até hoje, o facto de teres assumido a responsabilidade dos teus resultados, daquilo que é a vida, quanta parte é que dás a ti próprio, ou seja, a responsabilidade? Eu quero, eu faço, eu sou responsável. E eu não consigo quantificar isso, mas consigo entender que esse tipo de pensamento, de autorresponsabilização, foi decisivo, ou é decisivo, naquilo que eu sou. Ou seja, tu a partir do momento em que te começas a responsabilizar pelos teus resultados, sejam eles quais forem, resultados de todas e diversas formas, tu aprendes muito ao longo do caminho. Porquê? Porque fazes sempre esta pergunta. Um dos meus valores é a melhoria contínua. Ou seja, é aquela questão de ser insatisfação positiva, de querer fazer mais e melhor, olhar o que é que eu poderia ter feito diferente que não fiz, o que é que eu poderia ter feito de melhor que não fiz. Isso é responsabilização. E essas perguntas devem ser feitas permanentemente. E onde é que isto se instalou na minha vida? É essa a pergunta. Pronto, ok. É essa a resposta que eu precisava. Instalou-se quando eu entendi que para tu teres um determinado resultado diferente da norma, tu tens que trazer essa responsabilidade para ti. Não podes estar à espera, não podes estar de mão estendida à espera que as coisas te caiam. Tu tens de... mas isto é aquela coisa, aqueles paleios. Amigo, isto é como funciona o mundo real. É o básico que funciona. O mundo real funciona assim. Mas eu não estou satisfeito. Faz. O que é que podes fazer diferente? E quando eu digo satisfeito, é satisfeito em qualquer condição da tua vida. Sim. Não estou satisfeito do ponto de vista social. Então, analisa. Como é que é o teu grupo de amigos? E eles estão vou usar aqui alguns termos, estão a acrescentar-te valor, a entregar-te, a meter-te energia ou estão-te a drenar energia. Eu até sinto que algumas pessoas, desculpa interromper, eu até sinto que algumas pessoas pensam que até os próprios amigos lhes foi escolhido. Não sei se me faço entender. Ou seja, as pessoas têm dificuldade até em escolher as pessoas com quem se aproximam. Ou seja, tem um amigo ou uma amiga que é tóxica e a pessoa sabe que é tóxica, mas continua a conviver com a pessoa. Sabes porquê, André? Ou não é porquê, não há uma justificativa para isso, mas uma das coisas é as pessoas querem ser amadas, querem fazer parte de uma comunidade, querem estar envolvidas, querem ser pertence de algo. E a rejeição é uma coisa que causa muita dor no ser humano. Agora, tu olhas e dizes assim, causa mais dor eu rejeitar uma pessoa que é tóxica ou eu manter-me com essa pessoa e, em conjunto, continuar a escavar o buraco e ficar completamente absorvido por aquilo. Tu nunca vais conseguir ajudar ninguém, nunca vais conseguir entregar o melhor de ti se à tua volta tiveres pessoas que te drenem essa energia. Não consegues, é impossível. Então, eu estava a dar aqui o exemplo do ponto de vista social. Se do ponto de vista social tu sentes que não estás na melhor situação, tens a capacidade de mudar.
conecta-te com outras pessoas, frequenta outros locais, cria novas relações, traz valor para ti. Isto é outra coisa. Mas aí é assumir responsabilidade. E aí ou seja, é assumir responsabilidade. O saber dizer que não. É assumir responsabilidade. E as pessoas têm muita dificuldade em saber dizer que não. Isso. E eu trouxe-te isto porque isto é uma conversa também, é a minha Claro, opinião lógico, então. sobre o assunto, porque as pessoas, no fundo, sabem que aquela amiga que é tóxica, aquela amiga não me apoia, até familiares próximos. Não que pode, eu acho que é isso. seja, fecha mais o círculo. Até família, às vezes, é tóxica. E é possível dizer que não a toda a gente, porque nós só temos uma vida, só temos um caminho. Isso. E muitas das vezes as pessoas têm muita dificuldade em saber dizer que não, para depois dizer que sim a outras coisas. E para poder ajudar de uma outra forma. Se tu estiveres envolvido no problema, tu não consegues. Eu já estive assim. Do ponto de vista profissional, houve uma determinada altura da minha vida onde eu não estava a ver mais além. Mas fala-me então do teu caminho profissional, ou seja, Ok. falamos deste mindset, provavelmente tiveste, como todos, um caminho que foi construído ao longo Certo. do tempo. Fala-me um bocadinho, assim, de uma forma resumida, do teu caminho profissional, Ok. até chegares a... Olhar para isto assim em 3 níveis ou em 2 níveis. Saber fazer, aprender a saber fazer, e isto aqui até partilha, se algum dos nossos colaboradores ou pessoas da área estiverem a ouvir, eu acho que isto é fundamental. Sim. Nós vamos para uma determinada área, vamos querer saber mais sobre ela por alguma razão. Porquê? Porque queres fazer vida daquilo, queres ser bom naquilo que fazes, queres ter mais conhecimento daquela determinada ação, então deves, pensando desta forma, deves saber fazer. Saber fazer com mais profissionalismo, com mais entrega de valor ao cliente, porque no fim do dia, isto também é muito importante, não é aquilo que tu sabes, mas o que fazes com aquilo que tu sabes, isso é fundamental. Qualquer profissional entender isso. Saber como é que é... Saber e não fazer é o mesmo que não saber, não é? Sem dúvida. Se tu acumulas, senão depois ficas obeso de conhecimento. A obesidade de conhecimento, há muitos assim. Agora, tu aprendes a fazer e tu deves entender que há um limite desse fazer. Tu vais, e faço muitas vezes, permite-me aqui esta analogia que eu acho que é importante. Fazer. Tu sabes fazer, e o que é fazer? E vamos esquecer somente esta área. Vamos falar do fazer transversal de uma vertente técnica. Saber fazer de uma vertente técnica, seja ela exercício, nutrição, fisioterapia, medicina, eletricista, picheleiro, tudo isso são funções onde aprendemos a fazer resolver um determinado problema. Mas um ganha mais do que outro. Tudo depende de quê? De 2, 3 contextos. Do nível de dificuldade da resolução desse problema. Se tiveres que salvar uma vida, é mais valioso do que mudares um cano, sem dúvida, mas depois também depende de uma coisa, lei da oferta e da procura. Porque se tu estiveres num local onde não tenhas mais ninguém e só haja aquele canalizador, ele se calhar vai cobrar um valor, e isto é o mundo real. Sim. Quando nós não entendemos isto, andamos aqui revoltados porque não entendemos como é que é possível. É verdade, olha o que é. Isto é um ponto, saber fazer, e foi aquilo que eu fiz. Ao longo de uma jornada, investi em querer saber fazer melhor, fazer mais, fazer de outras formas. Ok. Mas a vida levou-me a refletir, a aprender, a ter mais conhecimento e a chegar a um ponto onde, ok. Mas desculpa, aí personal trainer... Personal trainer, trabalhei como monitor de sala num ginásio, mais uma vez, conectei-me, porque é que eu falo disto? Porque acho que isto também é importante, conectei-me com determinadas pessoas que me abriram outro tipo de visão, ou seja, quando ainda não se falava do personal trainer, eu já tinha ali na zona da Foz, alguns clientes, e comecei a aprender, ainda muito jovem, comecei a aprender o beabá, os processos iniciais dessa área. Depois eu tive durante 5, 6 anos, eu comecei a trabalhar precoce, ainda estava na faculdade, já estava, isto também é um ponto importante, que é, eu estava a aprender e já estava a executar aquilo que eu aprendia. E isso é bom. Porquê? Porque vais aprender mais coisas do que aquilo que aprendes na prática. Isto, a verdade seja dita, a prática ensina-nos muito. Muito ao que fazer e também o que não fazer. Ok, vais aprendendo. Depois,
evoluindo digamos, na entrega de serviço, comecei a entrar no campo mais da abordagem individual e até que surgiu um outro ponto, que é a construção de um negócio. Mas há algo que tu tenhas pensado assim, e eu não quero estar nesta área desta forma, ou seja, no modo de fazer. Sim, Há certo. um momento... Não foi aí, foi mais à frente. Ok, fala-me nisso. Sim, ou seja, vamos fazer, e quando iniciei o projeto, há 13 anos atrás, é fazer, e agora é fazer muito. Mas aí já pensavas em... Não, Okay. aí já não. É fazer muito, fazer mais, começar a introduzir equipa, ou seja, eu sabia fazer, o que é que eu quis fazer com que outras pessoas também o soubessem fazer. Ok. Começou a ganhar um pouco mais de escala, digamos assim, e no meio de tudo isto começaram mais uma vez, conhecimento. Comecei a fazer formações em áreas fora da área técnica. Área de gestão, área de negociação, área de comunicação, venda. Áreas de liderança, áreas de vendas. E onde é que isto foi valioso? Foi valioso, mais uma vez, despertou-me na mente um conjunto de comportamentos que eu tinha era uma bifurcação. Eu tinha dois lados. Ou eu continuo a fazer e continuo com este caminho, que me vai levar a um determinado local, seja bom ou mau, é um determinado ponto, ou então vou melhorar as minhas outras características naquilo que não é a entrega técnica do serviço, mas sim a questão de liderança e a questão de gestão e a questão do crescimento de empreendedorismo, que me vai levar a um determinado caminho. E foi aí, no meio da jornada, que optei pelo outro lado. E tudo isto são decisões, eu quando estava a falar de mim disse que eu já não faço aquilo pelo qual eu estudei na faculdade. Sim. Certo. No entanto, eu faço um conjunto de coisas que, apesar de eu não ter colocado na faculdade, a faculdade me está a ajudar. Quanto mais não seja a identificar valor... Mas ajudou-te no caminho até chegares aí. Completamente, e é fundamental. Até porque a área onde tu estás, que também na parte de empreendedorismo, é completamente, completamente. Isso as é pessoas bom. podem não Claro, saber, sim, ou seja, lá vamos chegar. Ou seja, foi a partir daí, aqui vamos pôr uma janela temporal, imagina, foi há sensivelmente 7 anos. Mas há um momento ou algo, um acontecimento em que tu dizes, não quero continuar a executar, quero seguir este caminho. Tu lembras-te? Podes partilhar? Completamente. E coincide com um ponto de inflexão na minha vida, que foi a morte do meu pai. O que é que aconteceu? O meu pai ficou gravemente doente, teve necessariamente que ter apoio da família, e eu tive e filo com muito gosto, com muito carinho, que me dedicar, lá está, mais uma vez, aquela questão da adaptação de Lourenço, tive que dedicar tempo numa determinada ação que não estava prevista, adaptei, mas entendi que, alto lá, isto aqui ainda não estão criadas as condições para eu poder sair da estrutura e a estrutura mantenha com a mesma performance, com o mesmo nível, com a mesma dinâmica. Acho que é preciso eu ganhar mais ferramentas para poder fazer isto. E eu entendi aí que, primeiro, a questão de nós olharmos para o negócio com uma abordagem profissional é fundamental. E depois, a importância de tu teres boas pessoas na tua equipa que entendam que é um caminho que se vai fazendo e que continuem a acreditar quando as coisas não estão a correr tão bem. Mas aí que nasce a Mio? A Mio depois foi uma reformulação da marca. Okay. Ou seja, o negócio começou há 13 anos e ao longo de uma jornada, isso até pode ser interessante, ao longo de um caminho tinha o meu nome pessoal, ou seja, era um eu-gócio, digamos assim. Depois, entendendo que não poderia ser assim, adaptei para um outro nome e só depois é que passou para Mio, e aí já nos moldes que existem agora. Aliás, não, entretanto até foi reformulando e agora já temos outra... O nome é o mesmo, mas a visão do negócio é completamente diferente.
mas aquele foi o momento onde eu senti que tenho necessariamente que ter mais conhecimento para poder dar resposta a esta situação da melhor forma. Caso contrário, eu perdia um pai e perdia um negócio. Ok. Em relação à morte do teu pai, permite-me fazer esta pergunta. Claro. Já falaste na parte do exercício, como é que o exercício influencia o teu dia e também teve influência no teu passado. A morte do teu pai traz outro olhar para o exercício físico? Boa. Não, enfatizou o olhar que eu tinha antes, que é um coadjuvante poderoso para uma vida saudável, para uma vida com saúde. Mas eu conheço uma pessoa que faz exercício e morreu, certo? Qual é que é a probabilidade? Depois vamos para as estatísticas. Qual é que é a probabilidade disso acontecer versus uma pessoa que seja... É metermos sempre na balança. E depois não é só isso, é como é que eu me sinto por fazer ao dia de hoje. Como é que eu me sinto por estar a fazer? Eu não vou fazer porque se tiver que morrer, morro na mesma. São decisões que têm as suas consequências, tu és responsável pela tua vida, no entanto, aquilo que eu sei versus o que existe atualmente de estudos é que o exercício é um coadjuvante para uma atividade, para uma vida saudável. Pronto, é essa a dose. No caso do meu pai, olhar para isto como o enfatizar da importância do exercício para uma vida, e isto é um denominador que eu transmito a toda a gente, aliás, a mim, o que está por trás, aliás, um dos slogans é damos vida aos anos, precisamente porque olhamos para o exercício desta forma. É fundamental para as pessoas terem o máximo de qualidade dentro das condições que têm. Às vezes podem não ser os melhores, não, mas o exercício minimiza a perda ou aumenta o ganho do que se não fizer. Tu foste uma das pessoas da área que me trouxe pela primeira vez um olhar profundo sobre uma vertente do exercício que nós também não estávamos tão direcionados, hoje em dia já estamos também um bocadinho, que tem a ver com o envelhecimento. Sempre me tocaste muito no exercício como maior aliado ao envelhecimento ativo. Sempre me preocupaste muito não só também com a parte estética, obviamente claro. Isso é fundamental, que já existe também em muitos outros países mais avançados naquilo que é a vertente estética, mas também como um envelhecimento que, por exemplo, nós temos, não é? Estamos na mesma geração, temos 39 anos, mas chegados aqui, queremos continuar nesta senda e tu trouxeste uma abordagem que eu também já ouvi em outros podcasts, estou a falar sobre isso, e eu gostava que me trouxeste um bocadinho qual é que é a tua abordagem do exercício do envelhecimento, como é que tu olhas para o envelhecimento? Ok. Basicamente o envelhecimento é a perda das nossas capacidades, sejam elas quais forem, em diferentes contextos. É facto que nós vamos perder as capacidades, é factual, qualquer pessoa vai acontecer. Onde é que entra o exercício numa dose adaptada, com consciência, porque aqui também a questão da dose, a dose faz o veneno, não é? Exatamente. Uma má dose amplifica esse envelhecimento, uma dose correta promove um bom controlo, uma dose leviana não faz nada, pode prejudicar. E qual é que é aqui a dinâmica? Nós já sabemos que há uma perda. O exercício vai reduzir essa perda. Em vez de ser uma perda 10 ou 20% o ano, estou a dar um exemplo, passa a 5%. Mas 5% não é nada, não é? Ao longo de esperança média de vida está nos 85 anos, dos 40, que é quando nós, homens, começamos a ter ali alguma perda hormonal, que faz parte completamente. Dos 40 aos 85, 45 anos não tem impacto? Claro que tem. Então, olhar para o exercício com esses olhos também é uma forma de tu conseguires enquadrar a prática de exercício ao longo da jornada. Malta, aqui isto para mim é muito claro. Se nós não temos qualidade para estarmos com as nossas famílias, com os nossos filhos, nós vamos sofrer muito mais do que o sofrer do fazer exercício ao longo do dia, ao longo da semana. Que isto custa. Pois, custa agora, mas o ganho que tu tens vai ser bom. Mas se tu não fizeres, vais sofrer mais lá à frente.
é colocar... A questão do investimento, não é? Olhar para isto como um As pessoas têm investimento. dificuldade em Porquê? investir, Porque querem, em todos os sentidos. porque querem, isto é a mesma coisa que a vertente financeira, querem resultados rápidos, querem ganhos rápidos, querem ganhos acima da média. Sabes, Isto não deixa-me existe, só mas são fazer-te aqui- atalhos. fazer-te aqui uma pergunta ou trazer aqui uma reflexão contigo, porque estás a falar disso e nós somos da área, o meu trajeto é muito idêntico ao teu, se calhar também por isso é que temos tanta sinergia, Claro. mas que conselho é que darias àquele jovem, porque nós não somos jovens, àquelas pessoas que estão na nossa geração e que se sentem efetivamente que a partir dos 30, 35 começam a sentir que efetivamente agora tem que ser? Alguma dica, eu sei que tu começaste cedo, que eu também, mas alguma dica também pelo teu trajeto profissional, que tu possas, algumas dicas que tu Sim. possas dar para quem está a começar? Basicamente, olhar para isto nesta perspectiva, é fazer um zoom out da nossa vida. Eu gosto muito, mas mesmo a nível de gestão, de liderança, eu faço muitas vezes isto. Nós temos o zoom in muito próximo e depois fazemos um zoom out e começamos a abrir e começamos a olhar para aquilo que passou e para aquilo que futuramente poderá ser. Mais uma vez eu disse, a esperança média de vida situa-se nos 85 anos. É um facto. O que é que isto significa? Estamos aqui 10 pessoas, a média que vamos viver será 85 anos, certo? Uns vão viver menos, outros vão viver mais, mas a média é esta. Nós temos 40. Nós ainda temos 45 anos de vida. Pergunta que deve encerrar a nossa ação. Como é que eu quero viver esses 45 anos? Porquê? Porque existem um conjunto de pessoas que já perderam o amor, o cuidado que têm por elas próprias, que depois se reflete num outro conjunto de coisas, que aos 45 anos já estão velhos. E isto... E tu dizes-me assim, eu não posso querer mais do que tu essa mudança. Tu deves. O que é que eu posso fazer? É criar-te as melhores condições. Olha, dar aqui exemplos. Inscrever-te no ginásio. Eu, enquanto amigo, eu inscrevo-me. Olha, vai. Agora, eu não vou fazer. Eu vou-me inscrever aqui no Impacto. Eu não vou fazer por ti. Tu é que deves fazer. Tu é que deves... Se tu vires a tua vida ao longo deste caminho, agora, se tu só tiveres a olhar para eu tenho aqui esta pança e não consigo perder no fim de um ano, quer dizer, tu para teres a pança demoraste 40 anos e agora queres perder a pança num ano, em 5 dias. Isso é uma visão muito redutora e é uma visão que existe na nossa sociedade de uma forma muito regular em vários temas. A sugestão que eu dou é precisamente esta, fazer um zoom out e entender onde é que eu me posiciono. Eu tenho 50 anos, tenho este tipo de problema. Há um conjunto de problemas que vêm ali aos 50 anos. O que é que eu posso fazer, que não fiz até então, que me comece a alterar aqui a dinâmica? E uma coisa é certa, não existe, se tu começares a fazer exercício aos 50 anos, tu chegas aos teus 70 anos de forma Com 20 regular, anos de... com 20 e muitas vezes tão bem quanto pessoas que sempre se mantiveram ao longo da jornada. Porque o exercício tem esse efeito. Tem esse efeito, que é a lei do uso e do desuso e que é uma outra variável. A estabilidade não existe. Isso para mim é um mantra que anda sempre na minha cabeça. E o que é que eu quero dizer com isto? Da mesma forma que tu hoje estás assim, a fazer exercício regular, a cuidar do teu sono, da tua alimentação, a partir do momento que tu deixas de fazer o que te trouxe até aqui, tu vais regredir. Ponto final em tudo. A partir do momento em que vocês, enquanto equipa, não continuam a cuidar do vosso ecossistema, o ecossistema vai denegrir. Sempre. Nós, na nossa sociedade, nós estamos sempre a depreciar tudo. Saúde, coisas materiais, dinheiro. O dinheiro deprecia. A inflação come, ou seja, se nós não conseguimos inverter o ciclo, e como é que se inverte o ciclo? Com pequenas ações que tenham impacto, não no curto prazo, mas no longo prazo. André, e para você, e para quem nos está a ouvir, capacidade de sacrificar o presente pelo futuro. Metam isso na cabeça. Capacidade de vocês sacrificarem o vosso presente pelo vosso futuro. É aí que a magia acontece e depois torna-se um hábito. Vou dar aqui um exemplo. Vocês já ouviram falar, não estou aqui nem quero entrar, mas vou usar aqui o caso do Cristiano Ronaldo.
o Cristiano Ronaldo a falar sobre o hábito que tem em praticar exercício, atividade de ginásio. O que é que ele diz? Isto já é um hábito, eu já nem o cérebro, a capacidade, o cérebro existe para nos preservar energia, ponto final. Como é que nós começamos a não gastar tanta energia quanto aquela que gastamos quando iniciamos uma atividade? É quando a fazemos de forma regular. Automático. A ideia é que nós consigamos adquirir um conjunto de comportamentos para a nossa vida que já sejam automáticos e que sejam bons comportamentos. Porque, atenção, o que é importante é ser consistente. Discordo, porque uma pessoa que fuma um maço de tabaco por dia também é consistente a fumar, ou seja, depende em que variável. Claro. Uma pessoa que gaste mais do que o que deve sempre é consistente. Eu fiz-te esta pergunta e agora faço aqui uma pausa para também dar-te aqui aquilo que é a minha opinião, porque tu respondeste exatamente aquilo que eu queria. Porque não há dicas, não há soluções mágicas, todos nós somos seres humanos diferentes. E isto é histórico porque as pessoas sempre foram muito habituadas a que lhes dissessem o que tinham que fazer. É histórico, é história. O meu falecido sogro falava muito comigo sobre isso, sobre aquilo que trazíamos muitas discussões filosóficas, e desde a religião, desde de ditaduras que tivemos, o ser humano foi muito habituado a que lhe tenham que dizer o que fazer. E mais do que dicas, e eu fiz-te essa pergunta primeiro, que era para ver se tu caías na ratoeira, mas tu não caíste na ratoeira. Ou seja, mais do que isto, é o ser humano entender que, independentemente, e já trouxeste aqui a fatalidade da morte do teu pai, independentemente daquilo que nos acontece, a responsabilidade dos nossos resultados é sempre nossa. Okay? Com isto eu não estou a dizer que a facilidade e que partimos todos do mesmo ponto. Isso não. Exatamente. Não partimos todos do mesmo ponto e uma pessoa que lhe faleceu um ente querido, é normal que tenha uma regressão, é normal que passe por várias fases. Uma pessoa que tenha nascido num país diferente que o nosso, a partir daí já é logo diferente. Essa dificuldade, nem toda a gente tem a mesma facilidade para poder fazer as coisas. Isso é um facto. Mas também é um facto que trazer a responsabilidade para a sociedade, para outros, não nos leva a lado nenhum. Mesmo o facto, há um bocado falaste do teu trajeto, que também foi o meu, nós trabalhámos muitos anos como personal trainers, ou seja, nós estávamos a assistir uma pessoa e a ajudar e a colocar o nosso melhor serviço para a pessoa atingir os resultados. Se aquela própria pessoa não tiver a responsabilização, no mínimo, de aparecer ao treino, de se alimentar, de dormir, não é pelo facto de ter um personal trainer que vai conseguir atingir certos resultados. Isto para te dizer o quê? Que independentemente da nossa saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, da nossa família, que eu acho que é o segundo bem, e do trabalho, não é? Que eu sei que também é algo que é a ordem que tu falas muito sobre isso, e eu também me identifico muito, não é? Que é a saúde, a família e o trabalho. E vamos entrar agora também um bocadinho na parte da vertente da questão da liderança e da questão do empreendedorismo, mas que tudo acontece e houve essa mudança em mim. Não foi preciso acontecer algo gravoso, porque eu fui percebendo ao longo do tempo que o facto de nós estarmos sempre num queixismo, que às vezes com razão, ou muitas vezes até com muita razão, mas isso afeta, é quase como ervas daninhas numa relva, ou seja, afeta o facto de nós deixarmos de nos responsabilizarmos por aquilo que é o caminho, seja ele qual for. Seja na saúde, na família, no trabalho e outras coisas, outras vertentes da nossa vida. A partir do momento em que nós percebemos que isto só acontece se eu me responsabilizar por algo, e o responsabilizar é, no mínimo, fazer aquilo que tu disseste, pegar naquele mês e façam este exercício que o Fred falou há um pequenas ações. Só que há o mito do talento, há o mito que as pessoas... Já nasceram para isso, mas conseguiram, outras não conseguem. Não. Há efetivamente aquelas pessoas que se responsabilizam e que o fazem, e há outras que estão num constante queixismo, que é importante que se diga que muitas das vezes têm toda a razão para ter aquele queixismo, mas o queixismo não faz com que as pessoas avancem. E por isso é que eu quis trazer esta pausa, ótimo. E para introduzir também aqui a parte de liderança, que tu és uma referência, uma inspiração também para mim, no mundo empresarial é decisiva. E
para isso, eu acho que tu já trouxeste aqui um bocadinho da tua experiência. Há um bocado tocaste numa palavra muito importante para mim, que são os valores. Quais são os valores mais importantes para ti num contexto de liderança? Boa, mas antes disso, deixa-me só tocar aqui num ponto que eu acho que é importante. Quando estamos a refletir, ou seja, eu crio uma desculpa, desculpabilizo-me eu estou a perder uma excelente oportunidade de aprendizagem. Mesmo quando tu não tens a culpa, se tu trouxeres para ti algo onde tu possas aprender, qualquer episódio da vossa vida é um episódio de aprendizagem. Qualquer episódio. É tão fácil, mais uma vez, é o cérebro, são os bugs do nosso cérebro que nos estão a levar para, ok, mas isto não é nada comigo. Aliás, em contextos de equipa é muito. Sim. Isto não é nada comigo, é com aquele. Traz para ti o que é que tu poderias ter feito naquela situação que pudesses aprender para depois não a voltar a acontecer. O que é que tu podes para poder ensinar. Quando tu vais com esta atitude para qualquer ação, tu ganhas uma nova visão do mundo. Ou seja, nada que te vá acontecer não pode ser positivo. Trazer uma ressignificar uma morte de um ente querido. A dor é gigante. Como é que tu consegues... Atenção que fiz este tipo de... Eu ressignifiquei tudo isto e hoje estou em paz com tudo isto. Como é que tu consegues... Isso e outras coisas. Como é que tu consegues tornar isso um ponto positivo de crescimento para a tua vida? Teoricamente, são episódios, qualquer coisa. É poderoso quando vocês assumem, mesmo que não tenham, mesmo que a responsabilidade não seja vossa, vocês tragam para vocês essa responsabilidade. Façam mas perguntas. As pessoas fazem o contrário no momento. Para se proteger, é o cérebro. O cérebro quer conforto. O cérebro não quer desconforto. E entra num processo de vitimização. Vitimização. E é essa vitimização que te anula a quereres aprender. Malta, e nós temos, eu não sei qual é que é aqui a janela temporal das pessoas que nos estão a ouvir, mas se tu tens entre 20 e 35 anos, dá o mínimo de desculpa possível e aprende com os teus erros e com os erros dos teus colegas, porque vais ganhar muito, mas muito para a tua vida. E isto faz com que tu comeces a selecionar as pessoas que queres estar à tua volta. Imagina, tu trazes para ti a responsabilidade da tua vida. Tu queres estar num grupo onde toda a gente se vitimiza? Tu sentes isso? Então é fundamental. Aqui em termos de dica, assumam a responsabilidade, mesmo que não seja vossa. O que é que eu poderia aprender se isto acontecesse comigo? Deixa-me só fazer aqui um parênteses em relação às pessoas que nos estão a ouvir, porque, obviamente, com isto, nós não estamos a não ter empatia pelas pessoas. Aliás, lógico, o Frederico certo. Acabou de partilhar a sua própria dor pessoal, e eu poderia estar a falar também das minhas, obviamente que hoje é mais sobre o Fred. Temos total empatia e temos... somos solidários com todas as situações que acontecem, mas a pergunta que eu faço aí para casa é o contrário. Por mais difícil que seja, o que é que nós ganhamos em estar num processo de vítima? Sem dúvida. Mas o André, o Fred, é muito difícil. Nós sabemos perfeitamente que nós temos essa noção que é muito difícil. Mas trazendo a pergunta ao contrário, foi essa pergunta que eu me fiz a mim mesmo e que me faço a mim mesmo. O que é que eu ganho com isto? Faleceu um pai, faleceu uma mãe, Nós até temos casos de pessoas que conhecemos que até filhos, que é uma coisa que é inimaginável, não é para mim, mas... Sim. Fazendo a pergunta ao contrário, o que é que tu ganhas em estar nesse processo de culpabilização? Vamos culpar quem? A ciência? Sim, que é Deus. Uma coisa que é... Fazer o luto é normal. Sim, tu tens uma janela temporal sim. Onde não estás tão receptivo a tanta coisa, estás mais reflexivo Fred, mas até fazer o luto é um ato de responsabilidade. Há muita gente que não faz o luto. Sim. O que estás a dizer é o que eu acredito. Fazer o luto é um ato de responsabilização. Claro, ou seja, pode demorar 10 anos, pode demorar a vida toda. É o reset mas é dizer assim, eu tenho que fazer esse luto. A pessoa para poder seguir. Ótimo. Para poder dar continuidade.
E tu achas que no contexto profissional... E era isso, eu agora ia introduzir para a Já parte percebemos que um dos teus valores é a responsabilidade como o meu. Ou seja, completamente. eu quis trazer isto porque já partilhámos muitas conversas, nós somos amigos pessoais, obviamente, sim, e partilhámos muito isto. E quis trazer este ponto, é um dos valores. Mas achas que isso é fundamental também numa equipa? É decisivo. É decisivo. Vou-vos partilhar aqui algumas, chamemos-lhe frameworks de pensamento, ou seja, formas de ensinar a pensar. Porquê? Porque pensar também Pensar é um ato que exige conhecimento. Pensar é um ato que exige conhecimento. As perguntas que tu fazes para determinadas situações... A ti mesmo. Para ti mesmo, completamente. Primeiro para ti. O foco... Se é a mudança que tu queres ver no mundo, o que é que isto significa? Trabalha em ti e depois leva para as outras pessoas. E na parte da liderança, a questão da responsabilidade, isto aqui é o que eu vos ia dizer, vou-vos partilhar alguns dos insights que eu partilho com a equipa, que eu acho que são decisivos para nós podermos criar uma estrutura potente, uma estrutura de alto valor agregado para o cliente, que entrega valor à sociedade. No fim do dia, os negócios servem para entregar valor à sociedade. Vocês, com o negócio que têm, estão a entregar valor à sociedade. Através de quê? Boa disposição, saúde, exercício, motivação, capacidade de disciplina. Vocês estão a entregar valor através disso. Alegria, sorrisos. Isto é fundamental, isto é valor na sociedade. Mas, para tu criares uma estrutura que esteja alinhada com isso, há uma palavra que tu tocaste bem, que é fundamental, que é responsabilidade. Se todos estiverem alinhados com o termo responsabilidade e entenderem o quão importante isso é para as vossas vidas e para as vidas do vosso ecossistema, a magia acontece. A magia acontece. Vamos dar exemplos claros. Coisas que eu sou... eu não quero dizer chatinho, mas que estou permanentemente a instigar a malta a adotar esse tipo de medidas. Aquilo que eu vos falei há pouco. Eu falo disto de uma forma até altamente vibrante, porque eu vivo isto todos os dias e entendo o impacto que tem no framework, na forma como as pessoas pensam sobre alguma coisa. Vou dar aqui exemplos. Acontecem problemas nas organizações, nas nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias. É certo. O que é certo? É certo que vai haver um problema. Não sabes qual, mas vai haver. O que é que deve acontecer? E aqui são duas opções. Ou eu reajo ao problema, ou deixo-me afetar por ele e desencadeio uma cascata no sentido negativo. Aqui desencadeio uma cascata no sentido positivo. O que é que nós devemos fazer com que qualquer elemento da nossa estrutura haja, ou pense, ou traga para dentro? Acontece um problema e todos, olha, vamos dar aqui o exemplo, a questão do micro. Está certo, solução. Eu chego aqui, aconteceu aquela situação que é um imprevisto, eu já estou a pensar na solução. E eu não vou apresentar aos meus superiores hierárquicos ou aos meus colegas, porque isto aqui não é só para cima, é para o lado e é para baixo, é para tudo. Eu não vou apresentar o problema por si só. Eu apresentar o problema por si só é dizer o quê? Olha, está aqui uma garrafa de água. Está aqui, tira. Não é nada comigo. Porque isto não é da minha área. Meu querido, não é. Está tudo interligado. Está aqui isto, aconteceu isto. Olha, eu pensei nesta solução. O que é que vocês acham? E estás a aprender automaticamente com isso. Outra coisa é tu verbalizares o problema e ficares por ali. Lançares o problema. Mas o problema já sei que existem. Aliás, até há vários. Se quiser, eu começo aqui. E começo, porque ali está a chover, porque ali está não sei o quê, porque ali está não sei o que mais. Certo, e agora? O que é que vamos fazer? E tu trabalhares numa estrutura que tenha este tipo de pensamento, mas que seja tipo que dispare. Ou seja, basicamente não chega nenhum problema aos meus ouvidos, ou à minha secretária, ou à minha vida, que seja passado por outras pessoas, ao qual não tenham pensado numa solução. Mas isso é treinável? É treinável, completamente. É treinável e eu sinto-me, ao dia de hoje, se algum elemento depois da equipa tiver a ver, eu até quero que deixem nos comentários se vocês... Não, mas é interessante. Digam bem dele. Não digam nada. Isso aí eu já... Digam o que vocês acharem. Mas é fundamental, mas é mesmo. É fundamental que
E mais, e outra coisa que eu acho que é poderosa, que é, não guardem isto, não guardem o que vivem no vosso trabalho, somente aqui. Ou seja, eu aprendi um skill top. A partir de agora, sempre que for falar com o André, eu já não vou só apresentar o problema, vou apresentar o problema, mas vou antecipadamente pensar numa solução. Depois, o André pensa noutra solução e em conjunto negociamos para a solução que vamos implementar. Até podes dar tu outra solução, mas pelo menos eles tiveram a... Completamente. E eu faço questão muitas das vezes até de avançar com as soluções dadas pela equipa, porque acho que é bom, olha, melhor do que aquilo que eu pensei. E quando tu estás envolvido noutras variáveis, se calhar não tens tanto discernimento, nem tanta... Eles estão envolvidos, não é? Completamente. Mas mais que é, tu fazes com que isto esteja envolvido na dinâmica do dia-a-dia e aquilo que eu aprendo aqui, eu transito para a minha vida, meu. Se eu conseguir desenvolver uma estrutura familiar onde as pessoas que coabitam entre elas, seja marido, mulher, filhos, pensem com o mesmo framework de pensamento, eu consigo criar uma estrutura muito mais robusta que esteja permanentemente... Porquê? Porque a questão do problema, isto para mim é transversal. Vai sempre haver, seja onde for. Tens problemas em casa? Lógico que tens, é certinho que tens, só não sabes quando é que vai acontecer, mas vai acontecer. Outra coisa é como é que eu penso relativamente a isso. Eu acho que isto é fundamental. E é fundamental em quê? Na forma como tu estás no mundo, na forma como tu estás na vida, no teu trabalho, na tua vida pessoal, Porque tudo é energia, man. Isto também é energia. Faz-me entender? Sim, e pegando aí na energia, quando tu disseste que isso é treinável, é de uma forma mais... como é que eu vou explicar? Mais em nível de formação? Ou achas que tem muito a ver também com inspiração que as pessoas têm com... Neste caso, o líder, que és tu, e depois passas para lideranças intermédias e depois passam para os outros. Mas a pergunta que eu te faço é que, quando tu me disseste que isto era treinável, não é? Porque nós estamos a criar uma cultura onde existem várias pessoas que muitas das vezes não têm esse tal framework de pensamento já interiorizado nelas. Tu achas que isso é treinável de uma forma mais analítica ou achas que tem muito a ver com a inspiração dos líderes que estão acima e as pessoas vão bebendo um bocadinho dessa capacidade de arranjar solução? André, uma coisa e eu sinto isso, que é, eu atualmente estou muito menos tempo presente com as equipas, mas a profundidade de entrega que eu tenho é muito superior àquela que era. Então, o que é que eu estou? Eu, quando estou com as equipas, eu estou verdadeiramente presente. Quando eu digo verdadeiramente presente, eu estou a analisar tudo aquilo que tu me estás a dizer, a forma como me dizes, como é que me dizes, o que é que tu poderias melhorar, estou completamente atento. E o feedback é fundamental. O que é que eu quero dizer com isto? Quando estamos no dia-a-dia, eu estou com muito mais atenção a isso, e sei que é um ponto fundamental para quando tu queres criar lideranças intermédias fortes, esta questão da responsabilidade é decisiva. Caso contrário, sais do terreno e há problemas e tu não sabes de nada. O que tu queres é que haja problemas e que sejam estanques logo. Porquê? Porque qualquer coisa pode ser um problema, mas também pode ser uma solução, desde o que seja. Então, como eu estou mais presente, quando digo mais presente é mais atento à forma como tu verbalizas ou que tu me transmites, eu consigo agir, consigo entregar muito mais valor nesse momento. E isso começa a entrar na lógica, ou seja, o que é que eu noto? Eu noto que hoje existe muito mais consciência por parte das equipas na forma como agem perante esta situação. Eu dou aqui o exemplo do problema porque acho que é algo que é transversal a qualquer... Achas que se o líder, neste caso não fosses tu, fosse outra organização qualquer, outra empresa que não tem este mindset, mesmo de forma analítica que consiga... Porque isto são verdades lá para Alice, não é? Sem dúvida. Mas achas que não é decisivo o líder ser assim, ser a dar o exemplo, ou seja, ser um líder pelo exemplo, neste caso? Tem que dar o exemplo. Ou seja, e tem que dar o exemplo neste ponto em questão, que é, há um problema, atenção, que depois o que é que se faz quando se está a criar uma equipa de líderes? Tu muitas das vezes trazes estrategicamente problemas aos quais tu pensaste na solução, mas tu não vais verbalizar a solução. Tu vais deixar que a estrutura
pense sobre a solução, mas tu já pensaste. Isto é liderança educativa, digamos assim, que é basicamente como está construído um negócio, está dependente ou está, digamos, há um ênfase grande na construção de lideranças intermédias em cada espaço. E existem problemas como em qualquer outro espaço. A ideia aqui é que sejam resolvidos através da forma como as estruturas estão a pensar e não como o líder superior, o Deus cá do sítio, diz que é para fazer. Não, isso é energia que eu não quero gastar. Mas tu achas que a cultura que é criada numa organização tem muito a ver também com o exemplo que vem deste caso, não do Deus, não é por assim, mas por alguém que passou desde o início e que trouxe às lideranças. Eu acho que é fundamental, a liderança é pelo exemplo, sem dúvida, que senão fica tudo, senão esfuma-se. Senão é algo é um penso rápido, é uma forma que tu tens de entregar, mas que as pessoas não identificam. Aliás, pelo contrário, à tua frente dizem amém, mas por trás de ti têm um conjunto de comportamentos que não há nada mais gratificante do que eu sentir e receber milhentos elogios da forma como as pessoas estão. Fui lá, não sei o quê, eles são, não sei o que mais. É um elogio indireto, para nós é direto. Que é uma coisa maravilhosa, é isso que eu quero, é o melhor elogio, não há... É sobre isto. E é sobre isto repetidas vezes ao longo do tempo. Porquê? Porque estabilidade não existe. Se nós deixamos de fazer o que estamos a fazer, isto é para tudo. Aliás, eu estou aqui a apresentar um conjunto de valores aos quais tu, a partir do momento em que deixas de fazer o que te trouxe até aqui, o que é que vai acontecer? Então, poderias dizer que estás orgulhoso da tua equipa, das pessoas que trabalham contigo. Estou orgulhoso, aqui vamos colocar isto, estou orgulhoso de um trabalho que estamos a desenvolver, da resposta que as equipas estão a ter. No entanto, eu sei que como estabilidade não existe, se nós não continuarmos com os atos que nos levaram até aqui, tudo se desvaneia. André, se toda a estrutura deixar de fazer o que está a fazer para isto ser um sucesso, deixar de fazer durante 3 meses, não há impacto. Sim, isso até no casamento é assim, não é? Ou seja... Até no casamento, nas relações. Eu vou dar aqui um exemplo claro. Dar e receber, o equilíbrio destas duas variáveis. Como tudo, se tu tens um grupo de amigos onde tu só dás e não recebes nada, e receber não é coisas materiais. Receber pode ser... Atenção, boa disposição. Pode ser. Cada um tem o seu significado do que é receber. Mas onde tu só dás e não recebes, o que é que acontece? Se tu tiveres a capacidade de escolha, e está sempre do teu lado a capacidade de escolha, tu deixas de estar nesse grupo. Num relacionamento, igual. Em casa, tu entregas e não recebes. O que é que acontece? Porquê que existem uma imensidão de divórcios? Porque há uma desigualdade nestas duas variáveis, de dar e receber. De expectativas. E uma gestão de expectativas, mas que é transversal ao negócio. O que é que... Olha, vou-vos partilhar aqui uma situação. A única vez que eu tive desagradado, mesmo, há situações que são pontuais, mas houve uma, este ano, que provocou em mim um desagrado imenso numa das equipas de liderança. Mesmo. Porquê? Uma coisa simples, como dares uma janela de tempo no qual, naquela janela, tinham que se juntar para discutir um determinado problema e depois voltarmos a reunir para me apresentarem uma solução. Chegamos ao momento de apresentar a solução e eu, muito bem, então o que é que vocês decidiram? Nós não juntamos. Malta, nós estamos a brincar. E porquê que estamos a brincar? Porque é a vossa... dar e receber. Estou a fixar bem. Dar e receber. E eu estou permanentemente a dar informação, a dar tempo, a dar atenção, a dar partilha, a dar energia. A vez que nós combinamos, ou seja, um episódio combinado, que era a vossa vez de, juntando-se,
criavam um contexto para depois me darem essa mesma energia de volta, vocês não fizeram. O que é que isto significa? Há aqui um desajuste, meu. Nós temos que entender isso. Foi o episódio onde mostrei mais desagrado, coisa que nem há depois diversas formas de mostrar esse desagrado, mas eu mostrei de forma vincada. Mais uma vez, comentem. Comentem a vossa opinião. Não, porque a reação, quero que partilhem a reação, porque a partir daí houve claramente uma mudança, porque as pessoas também entenderam que isto é uma relação de dois lados, sempre. Se eu te fizesse aqui a pergunta ao contrário, ou seja, estamos aqui a falar de coisas mais positivas na liderança, ou seja, passar aqui alguma informação positiva, quais é que foram os erros, ou pelo menos um que te lembres, e que pá, eu errei ali na questão de liderança, que agora aprendi e faço de forma diferente? Olha, tratar todos por igual. Tratar todos por igual. Imagina, até do ponto de vista... ter a capacidade de identificar que todos somos diferentes, que temos características e formas de receber informação diferente, que temos formas de interpretar essa mesma informação e formas de receber, do ponto de vista de comunicação, essa informação. Há diferentes. Há pessoas que são muito mais analíticas, querem dados, há pessoas que querem texto, querem... Ok, e tu dizes-me assim, Fred, mas numa organização com 20 ou 30 ou X, tu vais fazer individualmente, ok, é difícil, mas tu podes sempre fazer melhor. A partir do momento em que eu entendi isso, comecei a adaptar alguma da minha comunicação e da forma como eu interajo. Há pessoas que eu dedico tempo e detalhe quase que diariamente. Há outras que faço semanalmente, porque não necessitam. O resultado que está a vir de lá é o mesmo, mas o caminho que estão a percorrer é diferente. Ok, e tu fazes isso porquê? Porque o nível... vamos pensar nisto, nesta vertente. Epá, sem ser assim grande, mas eu acho que isto também é importante. Imagina, níveis de pensamento. Nós temos uma determinada, ou de níveis de consciência. Nós não estamos todos no mesmo nível de consciência. Tu não vês... E ainda bem que assim é, porque é sinal, mas nós não vemos o mesmo mundo da mesma forma. Nós vemos o mundo de acordo com os nossos valores, as nossas crenças, a nossa forma de ter vivido até agora. Tudo isso dá-nos formas de ver o mundo diferentes. E está tudo bem, nós temos que respeitar isso. Quando nós estamos a construir um ecossistema, um grupo, que temos um determinado objetivo, convém que a forma, e eu estou a respeitar o exterior e a forma como veem as coisas. No entanto, quando nós temos um determinado objetivo, convém que esse objetivo e que essa visão seja o mais comum possível. Caso contrário, eu falo alhos, tu entendes bugalhos, porque tu és... E tu tornares, enquanto líder, essa visão comum, conseguindo entender as diferentes variáveis de captação, eu acho que é o maior desafio e ao qual eu tenho dedicado mais tempo a entender isso. Ou seja, eu paro para pensar e digo mesmo, como é que esta pessoa vai, será que ele está a receber bem a coisa? Como é que eu poderia ser diferente na coisa? O que é que E fazer isto faz com que tu ganhes, e eu não sei. E agora tu dizes-me, Fred, pronto, mas olha, eu ainda não sei. Abre caminho para aprender, ok. E agora, como é que eu posso aprender? E começas a pesquisar, e começas a ter mais informação, e começas a ficar mais rico enquanto líder. Uma das coisas que nós partilhamos também dessa sim. dor, obviamente. Uma das coisas que nós às vezes, líderes, achamos que é básico para os nossos colaboradores é perceber a missão, os valores, a missão e o porquê, e até o próprio futuro da empresa. Completamente. Não é? Ou seja, o impacto do AMIO. E há muitas vezes que nós nos juntamos em reuniões, mais formais, menos formais, que temos tendência, eu até sou uma pessoa que faço muito isso, a tendência de partilhar às pessoas que colaboram comigo a missão, o porquê de estarmos aqui, para quê. E às vezes as pessoas ficam a olhar e já estão a trabalhar connosco há algum tempo e parece que lhes faz luz. Ou seja, esse tal objetivo que tu dizes, tudo bem, o objetivo qual é? O objetivo é transformar a vida das pessoas, o objetivo é ganhar dinheiro, claro. As pessoas terem as suas próprias vidinhas e bem, mas como é que nós vamos fazer? Ok? Nós aqui no Impacto somos muito objetivos. Nós queremos fazer isto desta forma. Pragmático. Porque
quem não partilha da mesma visão que nós, ou seja, quem quer estar no fitness de uma outra forma, não consegue estar connosco. Porquê? Porque a partida, nós tivemos agora, posso dar um exemplo, tivemos agora há pouco tempo um possível colaborador, porque esteve cá connosco uma semana ou duas, e rapidamente ele percebeu que não se enquadrava, porque olhava para o fitness completamente de forma diferente de nós. Olhava para o fitness numa vertente de troca, de dar tempo e receber dinheiro, e que é muito limitado para aquilo que nós somos como impacto. Eu acho que também é importante nós líderes muitas vezes reforçarmos aquilo que nós como missão, e em 11 anos, neste caso o impacto, e tu com também o trajeto que temos, passar isso. E eu acho que eles, às vezes, fazem luz, ou então, propriamente, ou não se faz luz para alguns, faz luz de uma forma ou de outra. Apaga-se a luz de muitos. Completamente. Isso é o nível de consciência, ou seja, é dar a clareza para que todos entendam o que é que nós esperamos e o que é que eles nos podem entregar. Porque não dá, atenção, depois há as próprias limitações. A coisa mais poderosa que devemos mesmo entender é o que é que nós dizemos a nós mesmos todos os dias. O que é que tu dizes para ti mesmo? E o que tu dizes, tens que entender que aquilo que tu vais dizer para ti mesmo vai-te condicionar, vai-te criar aqui um conjunto de adaptações que depois têm um determinado condicionamento, para um lado ou para o outro. E nem todos estão no mesmo comprimento. E está tudo bem. Está tudo bem, mas acho que esta transparência, esta verdade, acho que é fundamental Muito das pessoas importante, perceberem que, por exemplo, nós no Impacto não somos uma empresa onde queremos que o funcionário entre e saia só para fazer aquilo que é básico, entra, entrega, faz o treino e sai, entra mudo, sai calado. E isso não, para nós, nós queremos focar nas pessoas, não nos preenche. Ponto final. Nós fazemos imensas... Mas, André, eu também digo-te uma coisa. Quem está a fazer isso, aos dias de hoje, está a desperdiçar um potencial gigantesco. Mas lá não está a aprender, mas eu acredito que tem a ver muito com aquela com a parte inicial da conversa, que é a parte da responsabilização, ou seja, responsável. Neste caso, tu falaste de uma coisa que eu também acredito, que é todos nós temos uma responsabilidade e uma importância vital, desde a pessoa da empregada de limpeza até ao chefe, ao líder, fundamental, todos temos. Todos. E as pessoas às vezes acreditam que a responsabilidade é do chefe, ele que se desenrasque. E não há um mais ou um menos, há a responsabilidade que vai fazer, imagina, dar aqui, a senhora da limpeza tem uma responsabilidade gigantesca no ambiente que é cultivado numa organização. Se os espaços estiverem... Então vamos fazer aqui o teste. Ela não vai limpar durante 3 dias e tu vais ver aqui o que é que vai acontecer. É ou não é importante? Muito importante. É fundamental. Então, toda a gente, desde o líder até aos professores de grupo, aos professores de sala, tratem muito bem assim. Estás a perceber? A senhora ou o senhor ou o que for. Então esse poderia ser um dos conselhos que tu poderias dar, e se quiseres partilhar outros conselhos que tu poderias dar a alguém que esteja a passar daquela primeira fase para a segunda fase que tu falaste, ou seja, alguém que está que estava em modo fazer e que de repente decide fazer. Ou seja, o empreendedorismo, qual é que, para além deste conselho da responsabilização e de tratar toda a gente de igual importância, há mais conselhos que tu possas dar para alguém que esteja a querer começar? 2 ingredientes para passar essa fase. 2, que eu acho que são vitais. Conhecimento. Malta, uma coisa é saber fazer. Eu sou bom tecnicamente, consigo entregar valor, em que área for. Outra coisa é ter um negócio, que é completamente diferente, não tem nada a ver. Se eu não vou com o meu arsenal de conhecimento, eu costumo chamar a caixa de ferramentas, capaz para poder enfrentar os desafios, eu estou a desperdiçar tempo, estou a desperdiçar dinheiro, estou a desperdiçar energia. Ou seja, eu preciso do fazer para o fazer os outros passar fazerem. do conhecimento para a sabedoria, se calhar. Por exemplo, mas é preciso ter conhecimento, é preciso abrir ali o leque em diferentes áreas, entre as quais liderança, comunicação, contabilidade, vendas, tens marketing. Para que é que isto interessa? É fundamental. Poderíamos aqui, até temos aqui pano para mangas para isso. Sim, mas assim mais profundo. Mas deixa-me só, conhecimento e depois coragem. Responsabilidade, coragem. Sem coragem não consegues dar esse passo. Vamos dar aqui exemplos. Tu tens conhecimento, mas não tens coragem. Não vais fazer. Tu tens coragem e não tens conhecimento. A probabilidade, isto já é difícil,
Se tu não tens conhecimento, tu tens a coragem, o que é bom, mas se tu não tens o conhecimento certo, ou pelo menos uma bagagem que te permita ter resposta nas primeiras fases de vida, isto já é difícil. Se não tens isso, a probabilidade de tu seres mal sucedido aumenta exponencialmente. Eu acho que estes dois ingredientes de conhecimento, ou seja, do fazer para o fazer, que é um outro nível, fazer os outros fazerem, criar uma estrutura, conhecimento e coragem, é preciso ser bem alimentado, os dois. Conhecimento permanente, as coisas estão em constante mudança, nós temos a obrigação, e é isto que eu também me movo, que é, eu dreno tudo, eu entrego tudo aquilo que eu sei, e eu vou aprender mais lá à frente, e vou continuar a entregar, mas depois tenho que ter a coragem para poder fazer face aos desafios. Será que vamos abrir tal? Será que vamos aumentar tal? Será que fazemos aquilo? E se? Coragem. E este balanceamento entre conhecimento e coragem é fundamental para tu seres bem-sucedido no fazer. Perfeito. Se eu te fizesse esta pergunta, qual é que era a marca que tu querias deixar no mundo, principalmente no mundo da parte de empreendedorismo, não excluindo aqui a família e o teu propósito, que sei que é forte, qual é que era a marca que tu querias deixar? Acima de tudo, que levar este tema do empreendedorismo com leveza. E o que é que eu quero dizer com isto? Leveza não é irresponsabilidade, não é desleixo, mas é com leveza. Eu fui educado, possivelmente tu, neste contexto, e a maior parte das pessoas aqui no nosso país, o patrão que é um não sei o quê, que quer, que um explorador, que não sei o que mais, aquelas tangas todas que depois no dia-a-dia nós entendemos que não é nada assim. E isto causa uma determinada visão daquela pessoa muito negativa. Em alguns contextos até parece que estamos a fazer mal. Quer dizer, nós estamos a entregar valor à sociedade, estamos a arriscar a nossa vida pessoal, profissional, de tempo, a fazer, a acrescentar, ter postos de trabalho, entregar valor à sociedade, que isso é muito importante. Depois a sociedade só te devolve em forma de dinheiro esse valor que tu entregas. Se tu não entregas valor à sociedade, a sociedade depois não te recompensa. Isso é certo. Mas o que é que eu noto? Eu noto que eu quero, e isto quero mesmo nos próximos tempos, quero passar conhecimento à sociedade que empreender é bom. Fred, aqui jeito de encerramento, para terminarmos esta conversa boa que temos tido. Há aqui algum projeto novo que queiras falar sobre ele, assim de forma resumida e rápida? Sim. O que é que está a acontecer na tua vida assim de forma profissional? O pessoal já percebeu, não é? Não, exato. Profissionalmente, entrei aqui num projeto recente de inteligência artificial, que eu acho que é claramente o futuro nos próximos... Já é o presente, mas é o futuro nos próximos tempos, e que visa, que é uma necessidade que nós temos, enquanto negócio, mas enquanto vida, mas pronto, que é facilitar, um facilitador de processos, e eu vi o impacto que isso teve no meu negócio, em mim, na estrutura, e depois pronto, surgiu, também entendi onde é que eu me poderia posicionar e agregar valor, e hoje em dia vejo isso como um investimento nos próximos 2-3 anos decisivo para o crescimento das estruturas. Basicamente a tecnologia vai estar de mãos dadas na otimização, na eficiência, no ganho na questão dos processos, na otimização dos processos, e é fundamental termos consciência de que ou agarramos o futuro, ou então vamos necessariamente ficar para trás. A questão da estabilidade, não é? Não existe. Ok, agora tenho aqui duas perguntas um bocadinho mais pessoais e que venham aí de dentro. A primeira coisa que vier à cabeça é isso que eu quero que saia. Se tu fosses um animal, qual é que serias e porquê? Um leão. Porquê? Porque defende a sua família, defende as pessoas que estão à volta dele. E é corajoso. Para finalizar, o que é que faz o teu coração cantar? O que é que faz o meu coração cantar? Transformação, o crescimento,
a família, olhar para a evolução das pessoas que estão à minha volta, é verdadeiramente genuíno o bichinho que desperta aqui. E depois ter os meus amigos, as pessoas à minha volta bem. E quando eu digo bem a vários níveis, porque é bom não estarmos bem a vários níveis, estarmos felizes, estarmos agradados, sabendo que isso é um estado, mas é fundamental que isso aconteça. E eu sinto-me bem quando isso acontece, o meu coração canta quando isso acontece. Perfeito. Fred, obrigado por esta conversa, por este bocadinho. Obrigado. Dizer-te que é um prazer para mim estares aqui nas duas vertentes, não acrescentares valor aqui também para a nossa conversa, mas essencialmente pela relação pessoal que temos. Deixa-me só dizer-te uma coisa, que tu és das pessoas que eu conheço que mais fica feliz pelo sucesso dos outros. Isso não é fácil de encontrar e se calhar também é por isso que a vida te está retribuída desta forma. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegou, conseguiu? Chegou?